Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje veio falar do seu mais recente livro intitulado O Pescador e o Executivo, que faz uma analogia da pescaria para a gestão e a vida. O livro fala da aparente impossibilidade do diálogo para a oportunidade de conversar, da classificação e do julgamento para a escuta atenta, de diálogos aparentemente tão longínquos como a conversa franca de um pescador e de um executivo, para a esperança de proximidade, confiança, generosidade, criação conjunta e cooperação. Afinal, como as lições de pesca podem ensinar grandes líderes e organizações? É o que veio contar para a gente hoje o autor do livro, o reitor da Universidade de Santa Catarina, Unisul, Mauri Luiz Herdt. Mauri, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário para falar do seu 18º livro, né, O Pescador e o Executivo. Obrigado pelo convite. Acho que outro dia você, num dos seus textos, né, numa coluna do Jornal da Cidade, falou que a palavra é a sua arma, né, é a sua forma de luta, é a sua forma de relacionamento. E escrever um livro é exatamente isso, né? A gente usar a palavra em prol de uma causa. Então, muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz também. E eu acho assim que esse livro ele vai além dessa analogia entre a pescaria e a gestão corporativa e a vida, porque ele traz também as suas origens. Ele traz o Mauri como pessoa, como profissional. Conta pra gente um pouquinho, então, como é que foi a construção desse livro e também desse resgate da sua origem. Falar da gente sempre é uma coisa mais difícil, né? E eu me perguntei muito, né, se eu deveria publicar esse livro ou não, já que cita e descreve algumas coisas tão pessoais, né? Algumas coisas até tão íntimas, né, da pessoa Mauri. E ele estava escrito há 8 anos, na verdade. Eu escrevi esse livro em 2012 e aí sempre naquela dúvida de publicar ou não publicar. E aí eu enviei o livro à professora Maline, né? Nossa querida Maline. Maravilhosa. Maline, a Maline, dá uma olhada nesse livro aí, se ele vale a pena a sua publicação. E aí ela me respondeu, você nem ouse não publicar esse livro. Eu diria assim que a palavra final, quem ajudou a dar foi a professora Maline, mas então é uma construção primeiro, né? Digamos, o primeiro capítulo do chão da minha vida. Sim. E eu queria homenagear algumas pessoas com o livro. E algumas pessoas, Renata, não estão mais vivas. E aí por último, pensei o seguinte, né, concordando com a professora Maline, né, vamos publicar porque nem todas as pessoas citadas no livro estão mais vivas e outras não estarão daqui a algum tempo. Então, o livro também é uma homenagem de gratidão a muitas pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida. Então, esse, digamos, foi o argumento, né, final para a decisão de publicá-lo. Né? De publicá-lo. E conta pra gente um pouquinho sobre a sua origem. Assim, eu gostei muito de saber, de te conhecer ali como pessoa e como foi a sua formação ali, desde a família, depois do seminário. Conta pra gente um pouquinho. Renato, olha, eu sempre digo que eu sou um bicho do mato, né? Um bicho do mato no melhor sentido, né? Uma pessoa do interior, da roça, trabalhei muito com agricultura, trabalhei em lanchonete,
E eu diria assim que a nossa família, ela tinha um diferencial, porque talvez fosse a única família daquela comunidade que tinha certeza que iria estudar depois da antiga quarta série do ensino primário. Uhum. Agora, da onde que veio isso, né? E aí aconteceu uma coisa assim, aleatória na vida do meu avô, que foi decisivo para isso em nossa família. Tinha um senhor aqui de Tubarão, chamado Aldo Rampinelli. O seu Aldo Rampinelli, ele morava aqui na Avenida Cássio Moreira. Ele fazia frete de Tubarão para Florianópolis, mas por São Martinho e São Bonifácio, né, por aquela estrada. E o caminhão dele quebrou na frente da casa do meu avô. E aí ele foi lá falar com o meu avô, o Felipe, dizendo assim: olha, seu Felipe, tem como o senhor cuidar do caminhão por uns dias, porque eu vou ter que comprar uma peça, depois eu vou voltar aqui para arrumar o meu caminhão. E daquele pedido do seu Aldo Rampinelli ao meu avô, surgiu uma amizade entre os dois. Então, toda vez que o seu Aldo passava por São Martinho, por Rio São João, por São Bonifácio, ele parava na casa do meu avô. E um dia, o meu avô perguntou para o seu Aldo: seu Aldo, não tem como o seu Pedro, né, que é o meu pai, estudar, que ele quer muito estudar. E aí o seu Aldo convidou o pai para morar na casa dele, aqui em Tubarão. E assim, o meu pai é da segunda turma da história do Colégio Deon, né? Meu pai estudou aqui no Deon por conta do seu Aldo Rampinelli. E depois aquela semente de formação, de estudo, ela foi plantada para todos, né? Para todas as outras gerações. Isso, meu pai e mãe tiveram 8 filhos, e todos os 8, né, estudaram, né? Dos 8, né, 4 são professores, tem outros profissionais, mas digamos assim que essa foi a semente original. E aí a gente vê, Renato, como a educação, a formação, como ela é transformadora, né? Porque ela transformou a vida do meu pai. Meu pai veio estudar no Deon, depois estudou em Forquilinha, na época pertencia a Criciúma, para voltar e ser professor de toda aquela região. Que bacana. Então, e transformou a filha dos filhos, a vida dos filhos e agora dos netos, realmente. A educação transformadora. Criou uma cultura, né, na casa da nossa família, né? Então, eu vejo que isso foi determinante, né? Verdade. Por esse fato aleatório da quebra do caminhão, surgiu uma grande história de várias vidas, né? De várias gerações. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que o senhor nos conte então de onde veio essa paixão pela pesca, tá bom? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o reitor da Universidade de Santa Catarina, a Unisul, Mauri Luiz Herget. E o Mauri veio falar sobre o seu mais recente livro, O Pescador e o Executivo, que faz uma analogia da pescaria para a gestão e a vida. Uma história sobre liderança, estratégia, valores e encontros. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Mauri, voltando então aqui a nossa conversa, eu quero que nos diga então de onde que surgiu essa paixão pela pesca. A pesca ela surgiu
assim, espontaneamente dentro da nossa própria cultura em que a gente vivia, né? No terreno onde o pai e a mãe moravam, né? Haviam 2 rios, um rio maior, chamado Kuhbachfluss, né? Em alemão, ou seja, pasto para as vacas, e o outro Kälbachfluss, né? Que quer dizer pasto para os terneiros, né? Então, esses 2 rios, eles passavam pelo terreno, e de modo que a pesca é algo natural, inerente, desde a infância, e havia algumas ocasiões, digamos, obrigatórias para a pesca, né? As obrigatórias eram os dias de jejum de carne vermelha, né? Sim. Então, sexta-feira santa, quarta-feira de cinzas, todas as sextas-feiras da quaresma. Então, nós não comíamos carne vermelha e íamos pescar. Mas também por outras situações em que o peixe tornava-se um alimento gostoso, né? Saudável. Então, isso também sempre fez parte da nossa vida. E outras situações por necessidade mesmo, às vezes, pela condição precária, muitas vezes, da condição financeira. Claro. Nós não tínhamos carne para comer em casa, né? Além disso, da carne ser muito difícil de ser preservada, né? Em tempos sem geladeira, sem freezer. Então, o peixe sempre se tornava um alimento atraente e você poderia pescá-lo quando quisesse, né? E também é óbvio, né? E depois, mais adiante no livro, isso fica claro, né? Pescar também é uma atividade muito saudável e muito gostosa, né? Então, acho que juntando essas razões todas, a gente chega na paixão pela pesca. Me deu vontade de aprender a pescar, viu? Eu nunca pesquei, mas olha, eu vi a pesca com outros olhos. Muito interessante. Ô professor, o senhor conta no livro que o senhor conviveu simultaneamente com 3 sociedades, né, descritas por Alvin Toffler, que é a agrária, né, que é da origem ali do senhor, a industrial e a sociedade de informação, que eu acho que a gente passou, acho que todo mundo passou por isso mesmo, mas me parece que no livro o senhor fala que viveu isso meio que simultaneamente. Como é que é esse sujeito aí constituído por essas 3 eras, essas 3 ondas? Eu digo assim, às vezes a gente faz algumas classificações e elas parecem ser seculares, milenares, né? E se olharmos a nossa vida aqui da região de Tubarão e talvez mais ainda em São Martinho, onde eu vivi a minha infância, algumas coisas elas aconteceram simultaneamente. Uhum. Por exemplo, o trabalho na roça, a agricultura familiar, ao lado de uma grande propriedade de terra, surgiu uma fábrica, uma indústria, e ao mesmo tempo essas 2 realidades, agrária e industrial, ela convive hoje também com a tecnologia da comunicação, da informação. Isso aconteceu de forma muito, muito integrada. E agora tem pessoas, tem famílias que colocaram TV em suas casas agora, há pouco tempo. Por muito tempo elas negaram, né? Digamos, as tecnologias modernas, né? Então, simultaneamente, a gente convive com isso tudo. E uma coisa mais antiga ainda, no terreno do pai, era muito comum encontrar pedaços de cerâmica, né? Dos indígenas, né? Flechas com pedra. Então, e ao mesmo tempo a internet junto disso, né? Esse mundo dentro de casa. E agora você pergunta, né? O que isso traz como lição? Acho que a gente conviver com realidades diferentes, com pessoas diferentes, ela traz, acho que faz a gente ser mais poroso, né? Mais flexível, mais dialógico, na perspectiva de ouvir mais as pessoas, porque do diferente é que muitas vezes nasce a inovação, nasce o projeto novo. E essa simultaneidade de convivência com pessoas, com realidades, ela favorece essa compreensão da diversidade e essa abertura para a convivência com os diferentes. Com os diferentes. E que cada vez mais necessária, né, professor? Exatamente.
E o livro traz histórias maravilhosas de pesca e depois vem essa analogia com o mundo corporativo, com a vida profissional, até com a vida pessoal. E tem várias histórias muito interessantes. Eu até vou citar algumas aqui, que é a tartaruga. Aliás, histórias, exemplos do que fazer e do que não fazer. E uma delas que me chamou muito a atenção aqui foi a tartaruga e a ignorância. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu conto lá no último capítulo que nem tudo que eu fiz na vida foi certo, digamos, né? Então nós também precisamos aprender com os erros para não repeti-los e muitas vezes até compensar aquilo que a gente fez de outras formas. E nas empresas muitas vezes acontece isso. Nesse caso da tartaruga, eu peguei numa pescaria num rio lá próximo da propriedade do pai uma tartaruga e me assustei muito com a tartaruga. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Aliás, eu nunca tinha visto uma tartaruga antes na minha vida. E achei que era um bicho perigoso. Achei que era uma ameaça à minha vida. E aí, qual foi a consequência lógica, né? Nós acabamos tirando a vida da tartaruga. Foi um extremo ato de ignorância, né? Um extremo ato que não deve ser repetido de forma alguma. Aliás, não deve ser cometido de forma alguma. Sim. E assim, eu me perdoei um pouco, e aí eu conto isso no livro, porque mais de 30 anos depois, eu salvei uma tartaruga, né? Numa das praias de Florianópolis. Mas é lógico, não apagou esse erro originário, né? Mas pelo menos eu consegui compensar um pouco aquela minha atitude ignorante. E nas empresas muitas vezes acontece a mesma coisa. Sim. Nós temos gestores, nós temos líderes, às vezes autoritários, nós temos líderes sem visão. Nós temos ainda, infelizmente, gestores que tratam pessoas à base de chibatadas nas empresas. Então isso também é um exemplo de ignorância que deve ser evitado. Assim como aquela minha pescaria da tartaruga. Perfeito. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vem com outras várias conversas e histórias de pescaria, né? Dizem que nem todas são verdadeiras, as do livro são, né? Não saia daí, hein? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o reitor da Universidade de Santa Catarina, Unisul, Mauri Luiz Rest. Mauri veio falar sobre o seu mais recente livro, Pescador e o Executivo, que faz uma analogia da pescaria para a gestão e a vida, uma história sobre liderança, estratégia, valores e encontros. Mauri, voltando aqui então no último bloco, a gente falou que nem todas as histórias de pescaria são verdadeiras, mas as do livro são, né? E aconteceram contigo. Só para brincar um pouquinho. A primeira pessoa que revisou o livro foi o professor Evilásio Volpato. Ele perguntou assim: Mauri, isso é ficção ou é realidade? Ai. Mauri, tem muitas histórias legais, eu separei algumas aqui, mas uma que me chamou a atenção, gente, foi a pescaria com a merda de porco. Eu nunca ouvi, já vi de várias iscas, né, camarão e tal, mas com merda de porco realmente foi a primeira vez. Que lição o senhor tirou dessa história? Conta um pouquinho pra gente. Foi meu amigo de infância, né, o Edmar, que me propôs isso. Ele disse que na semana anterior ele tinha utilizado essa técnica e tinha sido extremamente exitosa. Aí eu não tive dúvidas em concordar com a proposição dele e fomos pescar lá no Rio Capivari. O São João e o Capivari, né, são dois rios que se encontram. Com essa técnica, como diria a professora Maline, com dejetos de porco, né? Sim. Mas efetivamente, né, para nós pobres mortais, né, é a própria. É a própria merda de porco, né? Mas aquilo trouxe um aprendizado também para a minha vida, que mais tarde eu li isso em vários livros, escutei várias palestras, né? Que tão importante
E só para terminar a pescaria, né? A pescaria foi um fracasso, né? A gente não pegou quase nada, né? E aí depois disso eu concluí que nunca mais queria utilizar esta estratégia de pesca, né? Sim. Mas olhando para o lado executivo, profissional, de gestão de empresas, né? Acho que e para a nossa vida, tão importante quanto a gente saber o que a gente quer, também é saber o que nós não queremos. Uhum. Eu dou um exemplo bem concreto. O meu filho, né, que eu cito várias vezes no livro, o Arthur Henrique, ele tinha notas, né, notas no ensino médio, no Enem, para fazer qualquer curso que ele quisesse, né? Mas ele, desde lá do primeiro ano do ensino médio, ele já disse: pai, saúde eu não quero. Não que isso fosse ruim, mas para a trajetória de vida dele, isso foi importante, porque ele começou a se preparar para a universidade já lá no primeiro ano do ensino médio, porque ele já sabia o que ele não queria. E assim, para o rumo de uma empresa, a gente saber o que não deve fazer, às vezes, é tão importante quanto a gente saber o que deve fazer. Uhum. Porque o pior de uma estratégia empresarial é a gente atirar para todos os lados e, como também cito no livro, né, cachorro com 2 donos pode morrer de fome. Uhum. E aí a gente não tem foco, a gente não se aprofunda, a gente não tem densidade naquilo que nós efetivamente queremos. Portanto, saber o que nós não queremos é tão importante quanto saber o que nós de fato queremos. E uma coisa ajuda a decidir a outra, né? É verdade. E o senhor citou aí os filhos, né? E o senhor traz muitas histórias com os filhos. Eu acho muito legal esse legado que passa através da pescaria vida, né? Com os filhos. O senhor conta no que tem o título O Suicídio do Peixe, de uma nova etapa da vida, que é agora a pescaria no mar e com o filho. Né? Como é que é essa transformação aí, né, na sua vida de pescaria, vida, enfim, gestão? Olha, se a pescaria já era uma paixão, imagina pescar com filho, né? Então você dobra a paixão porque o amor mais forte da sua vida está junto com você aí do lado. E melhor ainda, né, que ele participa ativamente disso. Então ele mesmo, né, quer pescar e acho que tem uma frase que eu uso no livro que, assim, para mim foi uma das maiores declarações que meu filho já fez para mim, né? Uma vez eu estava levando ele para casa e eu estava numa velocidade, digamos, considerável com o carro, né? Aí passei uma lombada às pressas, daí ele assim: pai, tem como você andar mais devagar? Porque aí eu fico mais tempo com você. Que amor, gente. Então, veja bem, né? Tem algumas coisas na vida que a gente tem que fazer com mais tempo, né? Mais devagar. E a pesca, ela é esse exercício também de paciência, mas principalmente esse exercício de você fazer uma coisa muito boa. E não tem coisa melhor na vida do que estar com o filho, né? Não tem, é verdade. E passar todo esse ensinamento, na verdade, a gente ensina, a gente aprende tanto também, né? Como ele falou: pai, vai devagar, quero ficar mais tempo contigo. E a gente aprende, é muito bom, né? É muito bom. Nossa, não tem que pagar isso, né? Mauri, a gente está chegando ao fim, o programa é muito rápido, eu teria milhões de perguntas mais aqui para fazer do livro, com certeza. Mas então eu vou fazer uma para fechar, né? Qual foi a grande lição que a pesca vida te trouxe como ser humano, como pessoa? Acho que tem tantas lições, Renata, e tão boas, né? Assim, que cada pesca é uma lição, né? Cada pesca você tem um aprendizado, e esse livro, né, eu tive que reduzir porque vários capítulos eu tirei porque ele ia ficar muito volumoso, né, mas com tantos outros aprendizados. Mas assim, se eu pudesse escolher uma,
Acho que eu diria que a vida, ela é uma gestão é uma gestão de paradoxos. Acho que tristeza e alegria, morte e vida, angústia e esperança, depressão e saúde, enfim, esses são os paradoxos presentes, essas são as fronteiras presentes em nossa vida. E a pesca, você enfrenta também fronteiras pessoais, às vezes fronteiras geográficas, fronteiras de tempo. Então, dentro desta gestão de paradoxos, o que eu considero importante na vida, né? A primeira, nós favorecermos esse lado positivo do paradoxo. E esse lado positivo do paradoxo representa saúde mental, saúde física, convivência familiar, significa encontro com amigos, significa alegria, significa esperança, significa evidência real com coisas boas. E nós procurarmos isso, proporcionarmos isso, e quando a gente encontrar isso, fazer perdurar por mais tempo. Perfeito. E a nossa mente, ela precisa ser preservada para esses paradoxos, para que quando a gente se encontrar, e constantemente nós nos encontramos com o lado negativo do paradoxo, está aí a Covid para mostrar isso. Quando a gente se encontrar com o lado negativo do paradoxo, que a nossa mente esteja saudável para que nós possamos gerir isso e ultrapassarmos esse lado negativo do paradoxo. Perfeito. Eu acredito que quando a gente se fala em felicidade, quando a gente fala de encontro, né? Por isso, esse é um dos subtítulos do livro, né? Quando a gente encontra isso, quando a gente encontra essas pessoas, a gente tem essa possibilidade real de podermos falar de uma vida feliz. Que bom. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Bate-Papo Literário. Parabéns pelo livro e o programa está de portas abertas aqui para recebê-lo sempre, tá bom? Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Foi uma conversa muito gostosa, e conversar sobre a nossa vida, como eu falei no início, nem sempre é fácil, né? Mas depois que a gente engata a conversa, né? A conversa sai muito fluida, boa. Então foi muito legal conversar com você. E um grande abraço a todos e todas, tá? Muito obrigada, professor. E eu conversei hoje com o reitor da Unisul, Mauri Luiz Herdet. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo.